Se você utiliza o pacote 3D Substance da Adobe e ainda não conhece o Substance Sampler, esse vídeo é para você. Meu nome é Alex, eu sou artista 3D e hoje a gente vai falar sobre o Substance Sampler, né? Mais precisamente para a gente fazer o efeito de bordado, tá? Aquele efeitinho que simula o tecido, a linha, né, da costura que acontece sobre alguns tecidos, né, ou camisetas, camisas e por aí vai, tá? O Substance Sampler é uma ferramenta que serve para a gente criar superfícies inicialmente baseadas em fotografia, mas ele tem outras cartinhas na manga e essa é uma delas, tá? Então, estou aqui com o Substance Sampler e a gente vai fazer isso de uma forma bem rápida e direta. Eu vou fechar essa janela aqui, eu vim em File, New Project, não vou salvar esse aqui que estava aberto e vou criar um projeto novo, o qual eu vou dar o nome nele de Bordado Pizza Planet. Por que Pizza Planet? Porque eu quero usar ele baseado nesse logo aqui do Pizza Planet, né? Então, para a gente fazer como se estivesse fazendo um uniforme ali da pizzaria do Toy Story, tá? Então, eu estou aqui com ele, vou copiar esse nome, tá? Eu vou falar o que eu quero construir, que é um material. Por que um material? Porque ele vai criar vários canais com base na informação que eu quiser criar o bordado, tá? Então, eu vou colocar aqui que o asset, a nomenclatura do asset vai ser o mesmo, então por isso que eu dei um Ctrl C, e eu vou colocar aqui o tamanho da textura. 2K acho que tá bom aí para só um logo, né? Acho que tá mais do que excelente. Eu vou dar um Create. E esse é o Substance Sampler, tá? O Substance Sampler, então, ele vai ter as layers e as propriedades aqui na lateral direita, tá? O que a gente vai querer aqui nesse caso? Eu vou criar um bordado, então eu vou pegar lá no mais, o Get Content, e eu vou colocar lá nas layers, que fica na nossa lateral direita, o nosso logo do Pizza Planet. Ele vai colocar lá. Posso até dar uma renomeada. Vou colocar aqui logo Pizza Planet. Maravilha. E o que você quer fazer com ele? Eu vou criar aqui um efeito, né, um filtro. E eu vou procurar aqui pelo filtro de bordado, que está em inglês, então é Embroidery, tá? Então procura pelo termo Embroidery. Colocou, funcionou na hora. Então ele é muito rápido e muito fácil. E aí você vai ver o seguinte. Você vai ver que clicando em Embroidery aqui, ele vai abrir nas propriedades, aqui embaixo, algumas configurações. São elas, quantidade de cores, então você pode colocar 2 cores só, uma cor só e por aí vai, tá? Eu vou colocar aqui, acho que por volta de 8 para ele ter mais variação mesmo, tá? Ou seria aqui nesse caso, seria 1, 2, 3, 4, 5 com verde talvez, né? Antes de eu vir na densidade, eu vou falar do design, porque o design aqui ele está pegando o formato do logo, tá? Então, nesse caso, a gente tem o formato mais a linha ao redor, a gente tem o formato, a gente tem somente a linha, tá? E a gente tem o último que é uma linha sem criar uma espessura ao redor dela, tá? Que é o top stitch. Então, eu vou colocar aqui, ó, no nosso caso, acho que a gente vai querer o outline, tá? E aí, o que vai ser legal nesse caso? A densidade, tá? Então eu vou aumentar a densidade. Repara que quando a gente aumenta a densidade, o fio da costura fica muito mais grosso, muito mais espesso, né? Então isso depende muito da câmera, né? Da escala, a informação que você está trabalhando, né? Então, no nosso caso, eu vou deixar uma densidade um pouquinho maior. Então eu vou colocar aqui, acho que por volta disso aí mesmo, ó, tá bom? E a gente consegue mexer no thickness do fio, tá? Então você consegue deixar ele mais grosso, mais fino e por aí vai. No comprimento dele também, então deixar ele também mais longo ou mais fino, né? E você consegue dar uma arredondadinha nas smooth areas e corrigir eventuais imperfeições, né? Às vezes a gente quer deixar um pouco mais realista, então às vezes acontecem imperfeições, então vou deixar aqui, ó, algumas imperfeiçõezinhas aqui e por aí vai. E a gente vai ter aqui várias opções de cores com ajuste de altura, né, de cada informação de cor que a gente tiver aqui na nossa cena. Então a gente pode fazer algumas configurações aqui baseadas em cada cor que a gente desejar também, tá? Enfim, a gente tem aqui alguns polimentos eventuais relativos a canais de altura, tá? Desculpa, canais de textura, tá? Então roughness, acabamento metálico e por aí vai, então você pode dar uma brincada nisso também. No nosso caso é isso. Precisamos exportar isso daqui e deixar pronto para o uso, tá? Lembrando que isso aqui é só uma pré-visualização, então ele não representa o uso final desse nosso bordado. Quero exportar, o que eu faço? Vai em File, Export As,
né, você tem aqui as configurações de como você vai exportar, tá? Inicialmente ele vai exportar em SBSAR. O que você fizer aqui, você consegue fazer uso no Substance Painter, no Substance Designer, em outras ferramentas da Adobe, né, acredito eu, mas também você consegue fazer uso em qualquer outro software, tá? Então, Blender, Maya e por aí vai, tá? Então você consegue fazer uso, basta você exportar em formato de arquivo, por exemplo, em formato de imagem, tá? Então eu vou exportar em PNG, né? Você consegue exportar em PNG e maravilha. Como a gente vai fazer uso aqui, né? Então eu poderia exportar o PNG e dar um export, e aí ele ia dar bom lá, eu ia conseguir pegar as texturas onde ele está exportando, que é na pasta Documentos, Adobe Substance 3D Sampler Export. Nesse caso aqui é isso, tá? Mas no nosso caso, a gente vai deixar em SBSAR mesmo, porque a gente planeja utilizar no Substance Painter, tá? Então eu vou deixar aqui. Antes de eu dar um export, eu vou vir aqui na lateral direita, em Metadata, e vou dar uma checada no nome dos arquivos aqui, ó. O nome dele está bordado Pizza Planet, então esse vai ser o nome do nosso material, e eu vou colocar também o nome de quem foi que fez ele, né? Então coloca o seu nome aí bonitinho, e aí é só dar um exportar lá, tá? Então é só dar um exportar aqui e export, ele vai exportar nessa pasta. No meu caso, eu vou mandar para o Substance Painter, então eu vou mandar por esse botão, ó, Export Substance Painter. Note que tem Substance 3D Designer e também o Stagger aqui. Pronto, exportei, posso ir lá no Substance Painter, vou criar um novo projeto com... Na verdade, eu vou abrir um projeto de sample do Meatmatch, ó. Meatmatch é o mascote do Substance, né? Aqui do Substance Painter. E aí eu vou deixar o 2D e o 3D View um do lado do outro aqui, ó. Quero ver o 2D e o 3D View. E se você reparar, ele já apareceu aqui, ó. Porque na hora que ele exportou para o Base Material e colocou ali com o nome bordado, o nome que você salvou, né, nas configurações do metadata lá, tá? Então, vou deixar ele aqui e aí eu posso fazer uso dele. Então, ó, vou fazer uso dele agora. Vou pegar ele aqui, arrastar para Layer, tá grande. Vou falar que eu não quero repetir, ele vai ficar repetindo, né? Então, eu posso colocar ali que eu quero repetir várias vezes, ó, ele vai ficar repetindo, mas no nosso caso, a gente quer deixar ela sem repetição. Então, vou pegar ela ali, bonitinho, e aí coloca lá onde você desejar, tá? Então, configura da maneira como você preferir. Maravilha. Tá com muita altura aqui, tá muito forte, então algum eventual ajuste você pode ter que fazer, né? Então, às vezes no normal ou no height, né? O que esteja no height, você pode vir aqui e baixar um pouquinho, ó. Tava no height, ó. Baixar um pouquinho, ó, para ele ficar um pouquinho mais fraquinho, que tava muito, muito forte, né? E aí, pronto. Tá pronto para o seu uso. Legal, né? Maravilha. Então, bom, você a partir de agora pode implementar o Substance Sampler para fazer os bordados no seu workflow. É isso. Siga aqui para mais dicas e até a próxima.